você tem de se colocar como um eterno aprendiz. Eu gostaria que você fosse um grande gestor da sua emoção. Treinasse todos os dias seu eu para fazer escolhas e soubesse que todas as escolhas têm perdas. Ninguém pode ganhar ou conquistar o essencial se não perder o trivial. Como gestor da sua emoção, não tenha medo de chorar. E se você chorar, não tenha medo de recomeçar. Dê sempre uma nova chance para você e para quem você ama. Saiba que os perdedores veem os raios, os conflitos, as perdas, os deboches, as crises, os fracassos e se amedrontam. Mas quem aprende a gerir a sua emoção não se curva à dor. Não desiste da vida, porque sabe que ela é um espetáculo único e imperdível. Diante das intempéries, vem a oportunidade de cultivar. Por isso, jamais desista dos seus sonhos. Jamais desista das pessoas que estão ao seu redor. Porque, apesar dos seus defeitos, você não é mais um número na multidão. Você é um ser humano único e irrepetível. As lágrimas que nós não temos coragem de chorar são mais dramáticas do que aquelas que se encenam no teatro do rosto. Hoje eu tenho mais de 60 livros em mais de 70 países. Algumas editoras me consideram o psiquiatra mais lido da atualidade. Mas não sabem que eu também fui um aluno que passou por mais estresse, talvez, que a média das pessoas. Chorei lágrimas inexprimíveis. Eu atendi muitos casos graves, eu fiz mais de 20 mil sessões de psicoterapia, atendimentos psiquiátricos, e escrevia minha teoria nos intervalos, à noite, nos finais de semanas, 3.000 páginas antes de publicar o meu primeiro livro. Hoje eu tenho mais de 60 livros em mais de 70 países e com muita humildade, algumas editoras me consideram o psiquiatra mais lido da atualidade, em todo o mundo, mas não sabem que eu também fui um aluno que passou por mais estresse, talvez, que a média das pessoas. Eu era a segunda nota da classe no ensino médio, de baixo para cima, no colegial. Aí eu aprendi a primeira ferramenta de gestão da emoção. As principais decisões de um ser humano são solitárias. Não podem depender da plateia. Se você depender do apoio das pessoas, depender dos aplausos das pessoas, provavelmente você vai adiar as mais importantes decisões da sua vida. Eu comecei a estudar de 12 a 14 horas, porque ninguém acreditava em mim. E, de fato, eu era um aluno que não me concentrava e vivia viajando na minha mente enquanto os professores davam aula. Por isso, nunca desistam das pessoas que te decepcionam. Se você investir nelas, talvez elas serão aquelas que te darão mais alegrias. Não seja cartesiano ou racionalista. Aposte. Uma pessoa grande aposta tudo que tem naqueles que pouco têm. E é por isso que o mestre dos mestres, há 2000 anos, apostou em alunos que só lhe davam dores de cabeça. Como eu digo no meu livro, o homem mais inteligente da história, o homem mais feliz da história e também o maior líder da história, lá eu abordo que os discípulos, os alunos de Jesus, do mestre dos mestres, eu não analiso sobre os ângulos da religião, mas sobre os ângulos das ciências humanas, só lhe davam dores de cabeça. Pedro era hiperativo, tenso e ansioso. João era bipolar, no momento era generoso, no outro queria destruir quem não andava com seu mestre. Tomé era paranoico, acreditava na teoria da conspiração. Mateus, segundo os fariseus, era corrupto. E Judas Iscariotes não era transparente. Era o melhor deles, o mais dosado, o mais sereno, o mais preocupado com a vocação social. Só que ele era infiel à sua consciência. Ele não se conectava consigo. Mas foi para esses alunos que ele deu tudo o que tinha para os que pouco tinham. Foram para esses alunos totalmente fora da curva, totalmente abaixo da média em termos de comportamento, que ele se fez pequeno para tornar os pequenos grandes. É por isso que quando Pedro o negou pela terceira vez,
ele olhou para Pedro e, ao invés de reprová-lo, todo sangrando, ele gritou no silêncio. O silêncio pode gritar mais do que as palavras, gritar no bom sentido, ensinar mais do que as palavras. Ele, no silêncio, quis dizer: eu te compreendo, eu aposto ainda em você. E Pedro saiu e foi chorar. E as lágrimas são a poesia universal. Quem não sabe chorar, não sabe se reescrever, não sabe se reinventar, ainda que não chore com lágrimas úmidas. E Pedro se tornou, apesar de rude, tosco, impulsivo, um poeta da vida. Se você ler as duas cartas, é quase que um tratado de tolerância social, de respeito aos direitos humanos e de psicologia social. Bom, dito isto, reitero, nunca desista dos seus alunos que lhe decepcionam. Nunca desista dos seus filhos, nem das pessoas que estão ao seu redor. Ali pode ter um tesouro sem precedente, que pode ser explorado pelos garimpeiros de ouro, que sabem o que é gestão da emoção. Um grande gestor da emoção é menos acusador e muito mais um explorador de ouro nos solos da emoção. Um grande gestor da emoção não cria o ouro, ele remove as pedras. Bom, eu não tive ninguém que removia as minhas pedras, eu tive que lutar sozinho, eu decidi estudar. Eu estudei de 12 a 14 horas e entrei na faculdade de medicina entre os primeiros lugares. No segundo ano para o terceiro, eu desenvolvi um quadro depressivo e, apesar de ser uma pessoa sociável, gostava de ter amigos, de festas, eu entendi que as lágrimas que nós não temos coragem de chorar são mais dramáticas do que aquelas que se encenam no teatro do rosto. E através da minha dor, eu comecei a me procurar o mais importante endereço, um endereço dentro de mim mesmo, um endereço que poucos encontram, que eu falo no filme Um Vendedor de Sonhos. Devemos não ter medo do caminho, devemos ter medo sim de não caminhar, de nos procurar ao longo do traçado da sua história. É por isso que há muitos miseráveis morando em palácios. Nunca procuraram a si, nunca se perguntaram quem eu sou. O que eu realmente preciso? Qual que é a minha essência? Quais são os meus sonhos? Aonde eu os enterrei? O que eu posso fazer para me tornar mais feliz e relaxado? E o que eu posso fazer para tornar os meus filhos, ou minha parceira ou parceiro, mais feliz, relaxado e realizado? Procurar um endereço é ser um garimpeiro de ouro nos solos da sua mente. É ser um garimpeiro de ouro nos solos de quem você ama. Quando você tiver alunos que te dão dor de cabeça, não apenas use aquelas técnicas que eu disse, exaltando quem erra, mas de vez em quando, chame-os nos intervalos e diga o tanto que eles são importantes. E pergunte para eles o que você pode fazer para torná-los mais felizes. Uma criança de 7 anos de idade tem mais informações que o imperador romano tinha no auge de Roma. Eles estão simulando o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas não são hiperativos geneticamente. Eles estão hiperativos psicodinamicamente devido ao excesso de informação, devido à intoxicação digital, devido ao excesso de estímulos. Então, eles não se concentram, não porque não querem se concentrar, porque a mente deles é um turbilhão de emoções e pensamentos, há uma insatisfação enorme, uma angústia muito grande. É por isso que aumentamos em mais de 100% o índice de suicídios entre jovens de 10 a 14 anos. E é por isso que temos que aprender a julgar menos e elogiar mais. Nunca corrija uma pessoa, primeiramente apontando a falha ou elevando o tom de voz. Por favor, mude, seja um gestor da emoção. Você é meu aluno. E se procure, e se explore. Primeiro valoriza, aplauda. Você vai ganhar, conquistar o inconquistável. Você vai ser registrado como janela light, criando pontes inesquecíveis. Bom, eu era um aluno que estava com um quadro depressivo. Eu procurei me explorar. Quem sou? O que sou? Qual é a minha essência? Por que não gerencio meus pensamentos? O que são os pensamentos? Como eles se constroem? Foram milhares de perguntas sem respostas. Depois, aos poucos, comecei a encontrar as respostas. Terminei a faculdade de medicina, me tornei um psiquiatra,
Comecei a explorar o conhecimento e milhares de ideias, de pensamentos e de postulados, hipóteses. Depois de 17 a 20 anos, terminei os pressupostos da teoria da inteligência multifocal e procurei as editoras. Sabe quantas editoras me receberam de braços abertos? Nenhuma. Foram muitas tentativas frustradas, até que uma editora apostou no projeto, depois de 2 anos, longos anos. Só que disse que eu teria que mudar 500 termos, porque eles não entenderam o que eu escrevi e achavam que também os leitores não iriam entender. Puxa, mas um livro é como um filho, fazer cirurgia plástica no seu filho. Eles me impressionaram e eu tentei mudar 500 termos. Foi muito difícil. Até que publiquei o livro Inteligência Multifocal. E, infelizmente, as pessoas continuaram não entendendo. Só algumas pessoas adquiriram o livro, a obra. Eu não tinha ainda, eu não sabia usar essas figuras de linguagem que hoje utilizo como professor da USP, de pós-graduação, nas minhas conferências ao redor do mundo e através dos meus livros. Então eu pensei, ou desisto dos meus sonhos, ou democratizo as ideias, tornando mais acessíveis. Aí eu entendi, sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas, e disciplina sem sonhos produz pessoas autômatas, que só obedecem a ordens. Foi então que eu reuni sonhos e disciplina e comecei a escrever e reescrever as ideias, as ferramentas de gestão da emoção, o programa de gestão da emoção, o processo de construção de pensamentos, o processo de formação do eu, os papéis conscientes e inconscientes da memória, escrevi a teoria das janelas da memória numa linguagem mais simples e também o processo de interpretação ou lógica do conhecimento. Aí vocês sabem o resultado. Mas eu me sinto como um eterno aprendiz. Você nunca vai se diplomar no programa de gestão da emoção. Você tem de se colocar como um eterno aprendiz. Eu gostaria que você fosse um grande gestor da sua emoção. Treinasse todos os dias seu eu para fazer escolhas e soubesse que todas as escolhas têm perdas. Ninguém pode ganhar ou conquistar o essencial se não perder o trivial. Como gestor da sua emoção, não tenha medo de chorar. E se você chorar, não tenha medo de recomeçar. Dê sempre uma nova chance para você e para quem você ama. Saiba que os perdedores veem os raios, os conflitos, as perdas, os deboches, as crises, os fracassos e se amedrontam. Mas quem aprende a gerir a sua emoção não se curva à dor. Não desiste da vida, porque sabe que ela é um espetáculo único e imperdível. Diante das intempéries, vem a oportunidade de cultivar. Por isso, jamais desista dos seus sonhos. Jamais desista das pessoas que estão ao seu redor. Porque, apesar dos seus defeitos, você não é mais um número na multidão. Você é um ser humano único e irrepetível. Espero que você possa levar essas ferramentas para onde você for, ao longo do traçado da sua própria história.